Olá! Hoje a gente vai falar sobre alguns termos jurídicos que todo estudante de direito tem que conhecer. A cada dia, o mundo jurídico nos apresenta palavras novas que a gente vai ter que ir adaptando e inserindo no nosso cotidiano. Desde o primeiro dia de aula, no entanto, os professores vão fazer uso de algumas palavrinhas que, se a gente não conhecer, o nosso entendimento fica bastante prejudicado. Hoje eu vou falar de algumas dessas palavras que todo aluno iniciante de direito tem que conhecer para poder entender do que a gente está falando na faculdade. A palavra legislação remete muito à ideia de lei. No entanto, no direito, quando a gente fala de legislação, a gente vai estar falando de toda aquela norma jurídica que foi construída de acordo com o processo previsto legalmente. Então, quando eu falar de legislação, eu tenho que pensar não só nas leis, mas em todos os tipos de normas jurídicas que foram corretamente feitas e que por isso impõem alguns deveres, impõem algumas obrigações e também alguns direitos a todas as pessoas. Dentro de legislação, então, eu vou compreender a lei, mas também eu vou compreender a Constituição, eu vou compreender decretos, eu vou compreender outros tipos de leis especiais que existem e tudo aquilo que então foi feito legalmente, foi sancionado, ou seja, foi aprovado por todos aqueles que deveriam aprovar e que está em vigor. Jurisprudência é uma palavra que a gente vai escutar muito na nossa vida do direito. Muito mesmo. Por quê? Porque é a forma como a gente se refere à grande maioria de julgados, à grande maioria de decisões de um determinado tribunal sobre um determinado assunto. Então, normalmente, na prática, a gente vai usar jurisprudência como algo que equivale a decisões de determinado tribunal. Certo? Jurisprudência, então, vai ser o resumo daquelas decisões que são tomadas sobre determinado tema e que vão nos demonstrar o que se vem sendo pensado, o que vem sendo decidido em determinado tribunal. Muitas vezes, na prática, tanto professores como advogados vão usar a palavra jurisprudência para se referir a determinados julgados. O que é um julgado? É uma decisão. Um julgado é uma decisão que foi tomada por juízes ou por desembargadores, enfim, sobre algum assunto. Quando, então, o professor pede para que o aluno pesquise jurisprudência, ele quer que o aluno entre no site do tribunal e busque decisões sobre aquele tema. Quando, no entanto, um advogado fala que o seu caso está fundamentado na jurisprudência, ele quer dizer que casos parecidos com o dele já foram julgados como ele está pedindo, requerendo naquele momento. Mas o uso do termo jurisprudência apenas como significado de julgado não está muito correto, porque a jurisprudência ela vai significar o entendimento majoritário dos tribunais acerca de determinado assunto, e não apenas uma decisão isolada que não é jurisprudência, vai ser apenas um julgado entre muitos. Existe a figura da jurisprudência pacífica. Isso acontece quando, em grande parte ou quase em 100% dos casos, o tribunal decide para o mesmo sentido. Então, por exemplo, depois que o tribunal julgou 100 casos e em 99 deles ele definiu de uma forma ou de outra, a jurisprudência é considerada pacífica. Já não existem mais dúvidas acerca do entendimento do direito naquele tribunal. A doutrina nada mais é que um conjunto de ideias, um conjunto de entendimentos que são dados por autores, por doutrinadores, por pesquisadores de temas jurídicos. Então, quando o professor diz que a gente tem que estudar determinado tema pela doutrina, ele está dizendo que a gente tem que ir atrás de livros jurídicos que vão nos trazer um conhecimento mais amplo sobre aquilo que a gente está estudando. Eu posso estudar pela lei, mas às vezes, na maioria das vezes, se a gente lê a lei crua, a gente não entende tudo aquilo que ela está querendo dizer.
ou pelo menos a gente não vai ter um conhecimento amplo sobre as discussões, sobre alguns pontos controvertidos e todos os temas que, na verdade, é o trabalho da doutrina nos apresentar. Então, por exemplo, se eu estou estudando direito civil, a doutrina jurídica do direito civil vai ser um grupo de autores, um grupo de pesquisadores que tem, então, uma compreensão mais aprofundada do tema. A doutrina é muito importante para todo mundo que é estudante de direito, porque ela nos traz uma compreensão mais ampla, mais aprofundada do tema que a gente está estudando. O Vademecum é um dos melhores amigos dos estudantes de direito. Por quê? Porque ele é um livro bem grande em que vão estar inseridas a maior parte das normas jurídicas que a gente vai estudar durante os 5 anos de graduação. Veja, o Vademecum ele vai ter diversos tamanhos, diversas editoras que o fazem, que o publicam, mas ele é um livro de leis, basicamente. Os principais códigos, a Constituição Federal, algumas leis especiais, certo? Súmulas, enfim, tudo que a gente mais usa vai estar nesse livro. Qual é a única questão? O Vademecum, ele sempre tem que ser atualizado. Então, normalmente, eles são publicados anualmente. Então, a cada ano, em tese, eu tenho que comprar um Vademecum novo para ter as minhas leis atualizadas. Para quem está iniciando o curso de Direito, não é muito recomendável comprar o Vademecum. Por quê? Porque vocês vão começar a ver a lei efetivamente no 2º ou no 3º período de faculdade. Então, se eu comprar no meu primeiro período de Direito, primeiro semestre, um Vademecum, provavelmente até eu começar a usar ele de verdade, ele já vai estar desatualizado. Até o fim da graduação e principalmente depois, quando a gente for exercer a profissão de advogado, de juiz, de promotor, enfim, o Vademecum ele vai estar presente na nossa vida. Só para deixar bem claro, não é que todas as leis vão mudar todos os anos, mas é bem normal os códigos, a própria Constituição, sofrerem alterações de um ano para o outro. O artigo nada mais é que a primeira subdivisão de uma lei. A lei normalmente é composta por vários artigos que serão, por sua vez, subdivididos em parágrafos, incisos e alíneas. Artigos, parágrafos, incisos e alíneas são subdivisões de uma norma jurídica. Normalmente, a gente vai falar da lei, em sentido estrito, mas quase todas as normas, regulamentos, enfim, vão ter essa subdivisão. Por quê? Para a gente poder entender mais fácil, para a gente poder se localizar e para que os temas fiquem separados de acordo com, enfim, o que eles querem referir. Aqui nessa imagem, eu já marquei para vocês o que é cada um deles. O que a gente tem que saber no primeiro momento? O artigo, ele vai ter o seu caput, que vai ser, então, a primeira parte, a parte principal, a parte inicial, em que ele vai remeter a algum assunto, e ele pode ainda ser subdividido em parágrafos, que normalmente vão remeter a exceções ou algum outro tipo de regramento que o caput não ia dar conta de determinar. Também existem os incisos, que sempre serão determinados com o número romano. E, por fim, nós temos ainda as alíneas, que sempre serão definidas com letras do alfabeto. A, B, C, D, E, enfim. Bom, esse vídeo tratou de apenas alguns dos muitos termos jurídicos que um aluno tem que saber para começar a entender algumas questões básicas da faculdade de Direito. Eu ainda vou fazer muitos vídeos sobre outros temas que também podem ser um pouquinho complicados, mas que se a gente falar simplesmente já nos facilita muito. Se tu tem alguma sugestão, se tu tem alguma ideia para me dar, alguma pergunta para fazer, pode comentar aí embaixo do vídeo que eu vou responder o mais rápido possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!